5. Crie uma necessidade. Desperte ansiedade e insatisfação. Uma pessoa perfeitamente satisfeita não pode ser seduzida. É preciso instilar tensão e desarmônia na mente do seu alvo. Desperte nele sentimentos de insatisfação, de infelicidade com as circunstâncias e consigo mesmo. Sua vida carece de aventura. Afastou-se dos ideais da juventude e tornou-se algo banal. Esses sentimentos de insuficiência que você criará abrirão espaço para você se apresentar como a solução dos problemas dele. Dor e ansiedade são os verdadeiros precursores do prazer. Aprenda a fabricar a necessidade e então preencha. Abrindo uma ferida. Na cidade mineira de Eastwood, na região central da Inglaterra, David Herbert Lawrence era visto como um jovem um tanto estranho. Pálido e delicado, não tinha tempo para brincadeiras ou coisas próprias de meninos. Em vez disso, interessava-se por literatura e preferia a companhia de garotas, que eram a maioria de seus amigos. Lawrence visitava com frequência a família Chambers, seus vizinhos até que se mudaram para uma fazenda nas proximidades. Gostava de estudar com as irmãs Chambers, especialmente Jessie. Ela era tímida e séria, e conseguir que ela se abrisse e confiasse nele era um desafio que lhe dava prazer. Com o passar dos anos, Jessie se afeiçoou muito a Lawrence, e os dois se tornaram grandes amigos. Um dia, em 1906, Lawrence, que na época tinha 21 anos, não apareceu no horário habitual de estudo com Jessie. Chegou muito mais tarde, com um humor que ela nunca tinha visto antes. Distraído, calado e preocupado. Dessa vez, foi a vez de ela fazê-lo se abrir. Por fim, ele disse que ela estava se aproximando demais dele. E o futuro dela? Com quem se casaria? Certamente não com ele, afirmou, pois eram apenas amigos. Mas também era injusto da parte dele impedi-la de conhecer outras pessoas. Deviam continuar sendo amigos, claro, mas com menos conversas e encontros. Quando ele terminou de falar e foi embora, ela sentiu um estranho vazio. Até então, quase não havia pensado em amor ou casamento. De repente, vieram-lhe dúvidas. Qual seria o seu futuro? Por que não pensava nisso? Sentiu-se ansiosa e perturbada, sem entender o porquê. Lawrence continuou a visitá-la, mas tudo havia mudado. Ele a criticava por isso e aquilo. Dizia que ela não era nem um pouco afetuosa. Que tipo de esposa seria, afinal? Um homem precisava de mais do que apenas conversas numa mulher. Comparou-a a uma freira. Passaram a se ver cada vez menos. Tempos depois, quando Lawrence aceitou um cargo de professor numa escola fora da cidade, ela sentiu um certo alívio por ficar um tempo sem vê-lo. Mas quando ele se despediu e deixou entender que talvez fosse a última vez, ela chorou. Depois, começou a enviar-lhe cartas todas as semanas. Escrevia sobre as garotas que conhecia. Talvez uma delas viesse a ser sua esposa. Por fim, a pedido dele, ela foi visitá-lo em Londres. Deram-se bem, como nos velhos tempos. Mas ele não parava de questionar sobre o futuro dela, cutucando sempre aquela ferida antiga. No Natal, ele estava de volta a Eastwood, e quando a visitou, parecia radiante. Havia decidido que era com Jessie que deveria se casar, que, na verdade, sempre havia se sentido atraído por ela. Propôs que mantivessem isso em segredo por um tempo. Afinal, sua carreira de escritor estava decolando. Texto lateral. Ninguém se apaixona se estiver sequer parcialmente satisfeito com o que tem ou com quem é. A experiência de se apaixonar tem origem numa profunda insatisfação, numa incapacidade de encontrar valor nas coisas do dia a dia. O sintoma da paixão não é o desejo consciente de enriquecer nossas vidas. É antes a intensa sensação de não ter nada de valor e a vergonha de não ter nada. Por isso disse que o amor surge com mais frequência entre os jovens, pois eles estão profundamente incertos, sem saber quem são, e frequentemente sentem vergonha de si mesmos. O mesmo acontece com pessoas de outras idades, quando perdem algo em suas vidas, quando a juventude se vai ou quando começam a envelhecer. Francesco Alberoni, Apaixonar-se. Tradução de Lawrence Venuti. E o que o amor seria então? Perguntei. Uma coisa mortal? Longe disso. Bem, e o que então? Assim como nos meus exemplos anteriores, ele fica a meio caminho entre o que é mortal e o imortal.
E que tipo de ser é ele, então? Ele é um grande espírito, Sócrates. Tudo que existe nele é da natureza de um espírito meio Deus e meio homem. E quem são os seus pais? Perguntei. É uma história um pouco longa, respondeu ela, mas vou te contar. No dia em que Afrodite nasceu, os deuses estavam fazendo uma festa. E entre eles estava a Contrição, filha da invenção. Depois do jantar, viu-se que a pobreza tinha aparecido e ficado à porta, pois também estava convidada. Agora, a Contrição, embriagada de néctar, pois ainda não existia o vinho, saiu para o jardim de Zeus e adormeceu. Então, a pobreza, pensando em aliviar a sua condição miserável gerando um filho com a Contrição, deitou-se com ela e concebeu o amor. Por isso, o amor, nascido no aniversário de Afrodite, é também um servo da beleza e da perfeição, pois Afrodite é bela. E como filho da contrição e da pobreza, ele herda o caráter da mãe. É sempre pobre e está longe de ser delicado ou belo, como a maioria das pessoas imagina. Ao contrário, é rude, descalço, sem lar. Dorme sempre no chão, a céu aberto, à porta das casas e nas ruas. Assim, por parte da mãe, vive na necessidade. Mas por parte do pai, é também astuto, caçador de homens, sempre tramando alguma coisa. Amigo da sabedoria, poderoso e hábil em artes e amores. A sua natureza não é nem mortal nem imortal. Num mesmo dia, ora floresce e vive, ora morre. E volta a viver, quando a sua natureza o permite. O que ele adquire sem saber se esvai. Por isso, o amor nunca é rico nem pobre, mas está sempre entre o saber e o não saber. O romance estava prestes a ser publicado, e ele precisava ganhar mais dinheiro. Apanhado de surpresa pelo anúncio repentino e sobrecarregado de felicidade, Jesse concordou com tudo e tornaram-se amantes. Logo, porém, o padrão familiar se repetiu. Críticas, rompimentos, anúncios de que ele estava noivo de outra mulher. Isso apenas aprofundou a ligação que ele tinha sobre ela. Foi só em 1912 que ela decidiu não vê-lo mais, perturbada pela forma como ele a retratou no romance autobiográfico Filhos e Amantes. Mas Lawrence manteve-se uma obsessão ao longo de toda a vida dela. Em 1913, uma jovem inglesa chamada Ivy Lowe, que tinha lido os romances de Lawrence, começou a corresponder-se com ele. As suas cartas eram cheias de admiração. Nessa altura, Lawrence já era casado com uma mulher alemã, a baronesa Frida von Richthofen. Para a surpresa de Lowe, ele convidou-a para visitá-lo e a esposa, em Itália. Ela pressentia que ele era algo parecido com um Dom Juan, mas ansiosa por conhecê-lo, aceitou o convite. Lawrence não era o que ela esperava. Tinha a voz aguda, o olhar penetrante, e havia algo de vago e feminino nele. Em breve, passeavam juntos, e Lawrence confiava-lhe os seus segredos. Ela sentia que estavam a tornar-se amigos, o que a deixava radiante. De repente, pouco antes de ela partir, ele desatou a fazer-lhe uma série de críticas. Dizia que ela não era espontânea, que era previsível, que era menos humana por ser assim tão controlada. Arrasada com aquele ataque inesperado, ela teve de concordar. Ele tinha razão. O que ele teria visto nela à primeira vista? E quem era ela, afinal? Lowe partiu de Itália a sentir-se vazia. Mas Lawrence continuou a escrever-lhe, como se nada tivesse acontecido. E ela depressa se apercebeu de que estava perdidamente apaixonada por ele, apesar de tudo o que ele lhe dissera. Ou talvez não apesar das palavras, mas por causa delas. Em 1914, o escritor John Middleton Murray recebeu uma carta de Lawrence, seu grande amigo. Nela, sem motivo aparente, Lawrence criticava Middleton Murray por ser desprovido de paixão e pouco galante com a esposa, a romancista Catherine Mansfield. Middleton Murray escreveu depois: "Nunca senti por um homem o que aquela carta me fez sentir. Foi algo novo, único na minha experiência, e era impossível não o sentir." Ele sentia que por detrás das críticas duras de Lawrence havia um estranho tipo de afeto. E a partir daí, sempre que o via, sentia uma atração física inexplicável. Interpretação. O número de mulheres e de homens que caíram sob o feitiço de Lawrence é surpreendente, sobretudo tendo em conta o quão desagradável ele podia ser. Em quase todos os casos, a relação começava pela amizade. Conversas francas, confidências trocadas, um laço espiritual. Depois, invariavelmente, ele virava-se contra eles, despejando críticas pessoais e severas. Conhecia-os bem o suficiente para que as críticas fossem certeiras e atingissem o ponto mais sensível.
Isso provocava inevitavelmente confusão nas suas vítimas, uma sensação de ansiedade, de que havia algo de errado nelas. Abaladas na sua rotina e no seu sentido de normalidade, elas ficavam divididas por dentro, com metade da mente a questionar-se, se perguntavam por que ele fazia aquilo e achavam-no injusto, mas por outro lado, acreditavam que tudo era verdade. Depois, nesses momentos de dúvida, recebiam uma carta ou uma visita dele, em que ele voltava a ser o mesmo homem encantador de sempre. Agora passavam a vê-lo de outro modo. Sentiam-se fracas e vulneráveis, carentes de algo, e ele parecia tão forte. Então ele as atraía para si, fazendo com que os sentimentos de amizade se transformassem em afeto e desejo. A partir do momento em que sentiam insegurança, tornavam-se propensas a apaixonar-se. A maioria de nós protege-se da dureza da vida, refugiando-se em rotinas e padrões, afastando-se dos outros. Mas, por baixo disso, esconde-se um profundo sentimento de insegurança e defesa. Sentimos que não estamos a viver de verdade. O sedutor deve atingir essa ferida e trazer esses pensamentos meio escondidos para a luz. Foi o que Lawrence fez. Os seus ataques súbitos e cruéis atingiam as pessoas nos seus pontos mais fracos. Embora a abordagem direta de Lawrence tenha tido grande sucesso, muitas vezes é mais eficaz despertar sentimentos de insuficiência e insegurança de forma indireta, fazendo comparações com os outros ou consigo mesmo, insinuando que a vida da vítima é menos grandiosa do que ela imaginava. Deixe que ela sinta que está em conflito, dividida entre dois caminhos, ansiosa. A ansiedade, a sensação de falta e de carência, é a raiz de todo desejo. Esses abalos na mente da vítima abrem caminho para que você insinue a sua influência, o chamado do perigo e da aventura que a fará seguir-te até o fim. Sem ansiedade e sem a sensação de carência, não há sedução. O desejo e o amor dirigem-se a coisas ou qualidades que o homem ainda não possui, mas de que sente falta. Sócrates. As chaves da sedução. Todos usamos uma máscara em sociedade. Fingimos ter mais segurança do que realmente temos. Não queremos que os outros vejam a nossa dúvida interior. Na verdade, o nosso ego e a nossa personalidade são muito mais frágeis do que parecem. Escondem confusão e vazio. Como sedutor, nunca confies na aparência das pessoas. Confia no que está por trás. Todos, na verdade, sentem que lhes falta algo, que não são completos. Traga essas dúvidas e ansiedades para a superfície, e elas seguir-te-ão. Ninguém segue ou se apaixona por alguém sem antes olhar para si mesmo e perceber o que lhe falta. Antes de começar a sedução, coloca um espelho à frente da pessoa. Faz com que ela veja o seu vazio, a sua insatisfação. É aí que a sua necessidade nasce, e é aí que você entra para preencher. Ele procura obter para si tudo o que é belo e bom. É ousado, avançado e vigoroso, sempre a tramar astúcias, como um caçador hábil. Platão, o banquete. Somos todos como moedas que se partem ao meio, cada metade uma relíquia. E cada um de nós procura sempre a sua outra metade, para voltar a ser um todo. Que tudo isto é uma lembrança da nossa origem. Éramos um, e agora, na saudade, na busca pela nossa totalidade, dizemos que estamos apaixonados. Discurso de Aristófanes em Platão, o banquete, citado em James Mandrell, Dom Juan e o ponto de honra Dom João. Bem-vindo, bela donzela! Que belos olhos tens! Existem seres tão belos entre estes campos, estas árvores e estas rochas? Carlota. Como pode ver, senhor. Dom João. É desta aldeia que vem? Carlota. Sim, senhor. Dom João. Como te chamas? Carlota. Carlota à sua disposição. Dom João. Que bela pessoa esse. Carlota. Senhor, o senhor deixa-me envergonhada. Dom João. Bela Carlota, não és casada? Carlota. Não, senhor, mas vou sê-lo em breve, com Pierre, filho de Gude Simona. Dom João. Que pena. Devia ser esposa de um homem como eu. Texto literal. Camponês. Não, não! Isso é uma profanação de tanta beleza. A senhora não nasceu para viver numa aldeia. Merece uma fortuna melhor, e o céu, que a conhece bem, colocou-me aqui justamente para impedir que o casamento e a justiça atrapalhem os seus encantos. Em suma, bela Carlota, amo-a com todo o meu coração, e se me der a sua permissão, tirá-la-ei deste lugar miserável e a colocarei numa condição que merece. Este amor é sem dúvida repentino, mas é efeito da sua grande beleza.
Amo-a tanto num quarto de hora quanto a amaria em 6 meses. Molière, Dom João, ou O Libertino. Pois eu fico aqui, voltado para o oeste, onde outrora se erguia a fronteira. Nas terras que se estendem por 3.000 milhas para trás, os pioneiros de outrora entregaram a sua segurança, o seu conforto e, por vezes, a sua vida para construir um novo mundo aqui, no Ocidente. Não eram prisioneiros de dúvidas, prisioneiros dos seus próprios preços. O seu lema não era cada um por si, mas todos pela causa comum. Estavam determinados a tornar aquele novo mundo forte e livre, a superar perigos e dificuldades, a vencer os inimigos que os ameaçavam, de fora e de dentro. Hoje, alguns diriam que essas lutas acabaram, que todos os horizontes já foram explorados, que todas as batalhas já foram vencidas, que já não há... Texto principal. Um vazio que vislumbram. Ao perceberem o que lhes falta, passam a vê-lo a si como quem pode preencher esse espaço vazio. Lembre-se, a maioria de nós é preguiçosa. Aliviar a própria sensação de tédio ou insuficiência custa muito esforço. Deixar que outra pessoa o faça é mais fácil e mais excitante. O desejo de que alguém preencha o nosso vazio é a fraqueza da qual se alimentam todos os sedutores. Deixe as pessoas ansiosas pelo futuro, deprimidas, a questionarem a própria identidade, a sentirem o tédio que as consome. O terreno está preparado. A semente da sedução pode ser plantada. No Diálogo de Platão, o Banquete, o mais antigo tratado ocidental sobre o amor, texto que moldou as nossas ideias sobre o desejo, a cortesã Diotima explica a Sócrates a origem de Eros, o deus do amor. O pai de Eros era a astúcia e a mãe, a pobreza. Eros herda a natureza dos pais. Está sempre carente e por isso não para de tramar para preencher esse vazio. Como deus do amor, ele sabe que o amor não nasce em quem não sente falta. É como as suas flechas. Ao ferir, provocam uma sensação de carência, uma dor, um anseio. É essa a essência do seu papel como sedutor. Tal como Eros, você deve ferir a sua vítima, atingindo seu ponto mais frágil, a brecha na autoestima. Se a pessoa está estagnada, faça-a sentir esse vazio ainda mais profundamente, trazendo-o à tona e falando sobre ele. O que você quer é uma ferida, uma insegurança que possa ampliar, uma ansiedade que só o contato com você possa aliviar. A pessoa precisa estar ferida para se apaixonar. Repair como Lawrence despertava ansiedade, sempre atingindo o ponto fraco de cada um. Em Jesse Chambers, a frieza. Em Ivy Lowe, a falta de espontaneidade. Em Middleton Murray, a falta de galanteria. Cleópatra dormiu com Júlio César na primeira noite em que se conheceram, mas a verdadeira sedução, aquela que o tornou seu escravo, veio depois. Nas conversas que se seguiram, ela falou repetidamente com ele sobre Alexandre o Grande, de quem ele supostamente descendia. Ninguém se comparava a Alexandre. Por comparação, César sentiu-se inferior. Ao perceber que, por trás daquela arrogância, César era inseguro, Cleópatra despertou nele a ansiedade, a fome de provar a sua grandeza. E assim, ele foi facilmente seduzido. As dúvidas sobre a sua masculinidade eram seu ponto fraco. Quando César foi assassinado, Cleópatra voltou o olhar para Marco Antônio, um dos sucessores de César, no comando de Roma. Antônio amava o prazer e o espetáculo, e os seus gostos eram grosseiros. Ela apareceu-lhe numa nau real, banqueteou-o e festejou com ele. Tudo foi organizado para lhe mostrar a superioridade do modo de vida egípcio, pelo menos no que diz respeito ao prazer. Os romanos eram aborrecidos e simples demais, por comparação. E Antônio passou a sentir tudo o que perdia ao passar o tempo com os seus soldados rudes e a esposa romana sem brilho. E então, ele viu em Cleópatra a personificação de tudo o que era excitante. Tornou-se seu escravo. É o fascínio do exótico. No seu papel de sedutor, procure apresentar-se como alguém que vem de fora, como um estrangeiro. Você representa? Página 209. Crie uma necessidade. Desperte ansiedade e insatisfação. Mudança, diferença, uma ruptura nas rotinas. Faça suas vítimas sentirem que, em comparação, a vida delas é monótona e os seus amigos menos interessantes do que imaginavam. Lawrence fazia com que os seus alvos se sentissem pessoalmente insuficientes. Se achar difícil ser tão direto, concentre-se nos amigos, no círculo social, no exterior da vida delas. Existem muitas lendas de Dom João,
e descrevem-no a seduzir uma aldeã, fazendo-a sentir que a sua vida era provinciana e sem brilho. Ele, pelo contrário, usava roupas vistosas e tinha um porte nobre. Estranho e exótico, vinha sempre de algum lugar longínquo. Primeiro, ela sente o tédio da sua vida. Depois, vê nele a salvação. Lembre-se, as pessoas preferem sentir que a sua vida é sem graça, não por culpa delas, mas por causa das circunstâncias, das pessoas comuns que conhecem, da terra onde nasceram. Quando as faz sentir o fascínio do exótico, a sedução torna-se fácil. Outro terreno extremamente sedutor é apontar para o que a vítima perdeu ao envelhecer. Envelhecer é renunciar ou comprometer os ideais da juventude. É perder espontaneidade, é deixar de estar vivo. Esse conhecimento está adormecido em todos nós. Como sedutor, deve trazê-lo à superfície, mostrar claramente o quanto as pessoas se afastaram dos seus objetivos e ideais passados. E você, por sua vez, apresente-se como a personificação desses ideais, oferecendo a oportunidade de recuperar a juventude através da aventura, através da sedução. Nos seus últimos anos, a Rainha Isabel I da Inglaterra era conhecida como uma governante severa e exigente. Fazia questão de que a sua corte não visse nela nada de suave ou frágil. Mas quando Robert Devereux, o segundo conde de Essex, chegou à corte, muito mais jovem que a rainha, elegante e cheio de vida, não tardava a criticar a sua frieza. Ela perdoava-lhe sempre. Ele era exuberante e espontâneo. Não conseguia controlar-se. Mas as suas palavras ficavam-lhe na memória. Na presença dele, ela recordava todos os ideais da juventude, a vivacidade, o charme, que a vida lhe tinha roubado. E sentia que, ao estar com ele, recuperava um pouco daquela energia de outrora. Ele tornou-se rapidamente o seu favorito. E, em breve, ela estava perdidamente apaixonada. A velhice é constantemente vencida pela juventude. Mas, primeiro, os jovens devem deixar claro o que os mais velhos perderam, de que forma abandonaram os seus ideais. Só então sentirão que a presença dos jovens lhes permite recuperar aquela centelha, aquele espírito de rebeldia que a idade e a sociedade se encarregaram de reprimir. Este princípio tem aplicações ilimitadas. As empresas e os políticos sabem que não conseguem seduzir o público para comprar o que vendem ou para fazer o que lhes pedem, sem primeiro despertar um sentimento de carência e insatisfação. Deixe as massas inseguras quanto à sua identidade e mostre que você pode ajudá-las a defini-la. E isto aplica-se tanto a grupos e nações como a indivíduos. Ninguém se deixa seduzir sem antes sentir que lhe falta algo. Parte da estratégia eleitoral de John F. Kennedy, em 1960, consistia em fazer os americanos sentirem insatisfação com os anos 1950 e o quanto o país se tinha afastado dos seus ideais. Ao falar sobre aquela década, não mencionou a estabilidade econômica nem a ascensão dos Estados Unidos como superpotência. Em vez disso, sugeriu que foi um período marcado pela conformidade, pela falta de risco e de aventura, pela perda dos valores da fronteira. Votar em Kennedy era embarcar numa mudança. Mas sei que ninguém, num universo tão vasto, concordará com estas ideias. Digo-vos que a nova fronteira está aqui, quer a queiramos, quer não. Seria mais fácil recuar, voltar à mediocridade segura do passado, deixar-nos embalar pelas boas intenções e pela retórica. Mas acredito que os tempos exigem invenção, imaginação, decisão. Peço a cada um de vós que seja um pioneiro desta nova fronteira. O meu apelo é para os jovens de coração, independentemente da idade. John F. Kennedy. Discurso de aceitação da nomeação presidencial pelo Partido Democrata. Citado em Kennedy, A Obsessão. O mito americano de J.F.K., de John Hellman. O ritmo normal da vida oscila entre uma leve satisfação consigo mesmo e um ligeiro desconforto, que nasce da consciência das próprias falhas. Devíamos querer ser belos, jovens, fortes ou inteligentes como os outros que conhecemos. Desejamos alcançar o que eles têm. Anelamos por semelhantes vantagens, por uma posição igual ou superior. Ficamos satisfeitos com a exceção e, muitas vezes, com um sorriso discreto que produzimos em nós mesmos e nos outros. No fundo, fica uma sensação de desconforto perene e de ligeira insatisfação. Afirmo que um aumento de
Este espírito de descontentamento torna a pessoa especialmente suscetível a apaixonar-se. Na maioria dos casos, esta atitude de inquietude é inconsciente, mas em alguns atinge o limiar da consciência, sob a forma de um leve desconforto, ou de uma insatisfação estagnada, ou ainda da sensação de estar perturbado, sem saber por quê. Fyodor Hayek, of Love and Lust. Texto principal. Numa aventura coletiva, para regressar a ideais que tínhamos abandonado. Mas antes de alguém se juntar à sua causa, é preciso que perceba o quanto perdeu, o que está faltando. Um grupo, tal como um indivíduo, pode estagnar na rotina e perder de vista os seus objetivos originais. A prosperidade excessiva rouba-lhe a força. Você pode seduzir uma nação inteira ao apontar para sua insegurança coletiva, aquela sensação latente de que nem tudo é o que parece. Despertar a insatisfação com o presente e lembrar-lhes o passado glorioso pode abalar o sentido de identidade. E então, você pode ser aquele que o redefine, uma sedução grandiosa. Símbolo: a flecha de Cupido. O que desperta o desejo em quem é seduzido não é um toque suave nem uma sensação agradável. É uma ferida. A flecha provoca dor, sofrimento, uma necessidade de alívio. Antes do desejo, há sempre dor. Apontar a flecha para o ponto mais fraco da vítima, criando uma ferida que você pode abrir e reabrir. Reversão. Se for demasiado longe ao rebaixar a autoestima do alvo, ele pode sentir-se demasiado inseguro para entrar na sua sedução. Não seja bruto nem exagerado. Tal como Lawrence, acompanhe sempre o ataque que fere com um gesto que conforta. Caso contrário, apenas o afastará. O encanto é, muitas vezes, uma via mais subtil e eficaz. O primeiro-ministro vitoriano Benjamin Disraeli fazia sempre com que as pessoas se sentissem melhores consigo mesmas. Dava-lhes importância, fazia-as sentir perspicazes e vivas. Alimentava o seu ego, e elas tornavam-se dependentes dele. Trata-se de uma sedução mais suave, sem intensidade, mas que contorna as defesas e chega ao fundo dos sentimentos. Se for subtil e inteligente, pode baixar as suas defesas, criar uma amizade sem ameaças. E uma vez que estejam sob seu feitiço, pode então abrir a ferida. De facto, foi assim que Disraeli encantou a rainha Vitória, criou uma amizade, e só depois fez com que ela sentisse suficiência perante a grandeza do império e dos seus ideais. Tudo depende do alvo. As pessoas assoladas de insegurança exigem uma abordagem mais suave. Quando já se sentirem confortáveis consigo, dispare as suas flechas.